Olá pessoal, vamos para a resolução aqui de mais uma questão, certo? Nessa questão, a gente quer saber a distância vertical entre o eixo de rotação e o centro de pressão para o lado do fluido 1. Aqui é o lado do fluido 1 e aqui o fluido 2. Então, na verdade, o que ele está querendo é justamente o LR, porque essa distância entre o eixo de rotação e o centro de pressão é justamente o braço de força, certo? Nota que aqui esse sistema... eu não tenho todas as variáveis. Tem uma variável que está como incógnita. Como eu comentei com vocês, quando eu tenho alguma variável que está como incógnita, eu não tenho aquela ideia de inserção de uma força extra, porque o equilíbrio vai ser ditado por meio dessa incógnita. Então, esse equilíbrio dessa comporta, ele vai estar atrelado a essa altura, porque essas variáveis vão ser relacionadas na conservação do momento de força. A gente vai ter que perceber que a força resultante que atua aqui vezes o braço da força, ela vai ser igual a força resultante que atua desse lado vezes o braço da força. Quando eu tinha força extra, na questão que eu precisei inserir a força extra, o que aconteceu? Eu tinha todas as variáveis e a gente percebia que não ia ocorrer uma igualdade, porque eram alturas hidrostáticas diferentes, fluidos diferentes. Então, eu teria que inserir ou de um lado ou do outro uma força extra. Nesse caso, não. Então, entra força extra? Não entra força extra, certo? Porque eu tenho uma incógnita. A gente vai ter que encontrar o FR1, LR1, FR2, LR2. Dica: quando a gente tem um sistema desse, que eu tenho incógnita, a gente começa sempre pelo lado que tem todas as variáveis. Aqui eu tenho todas as variáveis. Eu tenho a massa específica do fluido, tenho a altura hidrostática, eu tenho as dimensões da comporta, que no documento, na lista, esse dado não foi. Aí talvez vocês não tenham conseguido resolver porque esse dado não está na lista. Mas eu vou disponibilizar a lista, eu vou até colocar aqui no canal e vou colocar para vocês também. Então, vamos para a resolução, certo, pessoal? A gente vai começar pelo lado 2, como eu havia dito. A gente começa descobrindo o quê? O FR2, depois o LR2. O FR2 é o quê? É a pressão vezes a área. A pressão é a pressão hidrostática. Então, vai ser o ρ. Aqui é a densidade relativa, certo? Não esqueçam de encontrar a massa específica através da densidade relativa. A gente já viu uma aula sobre isso. Massa específica. Massa específica, a gravidade e o HC. Que HC é esse? É o H baseado no centro de gravidade até a lâmina do fluido. Então, como é que a gente descobre ele, pessoal? Só a gente fazer um desmembramento, tá certo? 4,5, a gente pode dividir por 2, vai ficar 2,25 e a gente percebe quanto é que tem aqui, sabendo dessa altura. Então, deu 3,25 vezes a área, que é a base vezes a altura. Como a comporta é retangular, a gente tem o IXC, base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Então, com isso, a gente calcula a força resultante. Vamos agora calcular o LR2. O LR2, pessoal, o LR2, ele vai ser a distância entre... Só observar aqui. Ele vai ser a distância, deixa eu colocar aqui, entre o eixo de rotação e o centro de pressão, tá certo? Então, como é que a gente estipula essa distância? A gente pega a comporta e divide por 2, porque na metade da comporta eu sei exatamente que tem um centro de gravidade, mais a diferença entre o centro de pressão e o centro de gravidade. A diferença entre o centro de pressão e o centro de gravidade é descoberta através dessa equação, que é baseada no teorema dos eixos paralelos. O IXC, que é um parâmetro que eu já forneci para vocês, que é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. O HC, que a gente já descobriu, vezes a área. Então, com isso, a gente calcula o HR menos HC. E depois a gente soma metade da comporta mais o HR menos HC.
Qualquer dúvida quanto a isso, dê uma olhada no finalzinho do vídeo que eu fiz da questão 1 da lista, que fala justamente caso precise do LR. Aí eu encontrei o FR2, agora o LR2. Vamos para o FR1. O FR1, por que eu deixei ele para fazer depois? Porque eu tinha isso como incógnita, o H. Então a gente tem a massa específica, gravidade, isso aqui é o HC. Tudo isso aqui é o meu HC. Como é que ele vai ser descoberto? A gente vai ter que estipular, vai ter que fazer relacionar ele com as dimensões que a gente tem. A comporta vale 4,5. Aqui embaixo eu tenho esse batentezinho de 1,5. Nota que se eu fizer tudo isso menos isso, eu vou ter o HC, tá vendo? Se eu fizer o H menos 2,5 mais 1,5, eu vou ter justamente o HC, que é o parâmetro que eu quero. Então, meu FR vai ficar essa dimensão aqui. Vamos para o LR. O LR, ó, vai ser a distância do eixo de rotação ao centro de pressão. Então, vai ser metade da comporta mais esse residualzinho aqui, que é o HR menos o HC, ok? Então, metade da comporta mais o HR menos o HC. E esse HR menos HC é baseado no teorema dos eixos paralelos. Só que agora para o lado 1. Então, vai ser base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Isso aqui é o meu HC vezes A. Nota que tanto o FR1 quanto o LR1 estão em função do H, que é o H que vai ditar o equilíbrio, porque depois que a gente descobrir todas essas variáveis, a gente vai jogar na conservação do momento de força, tá certo? Então aqui, ó, calculamos o LR1, aí a gente fica jogando na conservação, a gente fica com FR1, LR1, FR2, LR2. Com isso, a gente fica com essa equação, encontra o valor do H, tendo o valor do H, a gente encontra o LR, que é o que a questão estava pedindo. Ok, pessoal? Espero que tenha esclarecido. E fica mais algumas questões da lista aí para vocês tentarem resolver. Logo eu mando o gabarito.